Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, hoje nós vamos aprender dois conteúdos de português, tá? Eles são bem fáceis, são poucas atividades e hoje a gente vai ter atividade apenas no livro. Vai ficar bem aliviado para vocês, tá bom? A gente vai falar sobre verbete, o que é um verbete, tá? E nós vamos falar, um assunto de ortografia com as vogais O, U e a junção OU, tá? Bom, olha só, na página 222 e 223, nós encontramos uma atividade com o título De Olho no Dicionário. Ou seja, esta atividade é bom ter um dicionário perto. Talvez não precise, porque no textinho aqui já mostra o que fazer, mas caso tenha alguma dúvida, é bom ter um dicionário. Nós vamos falar do verbete. O que é o verbete? O verbete indica a classe gramatical da palavra. O que é classe gramatical? Nós já aprendemos. Elas podem ser o adjetivo, um pronome, um verbo, um substantivo, tá? Isso é classe gramatical. Então, o verbete indica se a palavra, por exemplo, é um adjetivo, um substantivo, um pronome, um verbo, tá? Um substantivo masculino ou feminino, se ele está no plural ou no singular. Então, todas essas indicações nós chamamos de verbete. Aqui eu tenho uns exemplos. Olha aqui, linda. Eu tenho a palavra linda. O verbete está me dizendo que ela é o quê? Um adjetivo, a classe gramatical. Eu coloquei aqui a abreviação da palavra adjetivo. Geralmente, os verbetes vêm abreviados, mas em alguns lugares eles vêm escritos. Então, é necessário que você saiba também qual é a abreviação dessa palavra, tá? Menino, eu tenho a abreviação que está me indicando que é um substantivo. Eu tenho a abreviação que está me indicando que é um artigo. E eu tenho aqui a abreviação que está me indicando que é um pronome. Aqui no número 1 tá assim, da página 222. Releia este trecho do texto, nem tudo o que seu mestre mandar. Shang era um sábio chinês. Seus alunos aceitavam seus ensinamentos sem pestanejar. Agora veja as palavras destacadas no texto. Como essas palavras aparecem no dicionário. Sábio, adjetivo. Sábio é um adjetivo e um substantivo masculino. Que ou aquele que sabe muito. Que tem extensos e profundos conhecimentos. Erudito. 2. Que ou aquele que possui muitos conhecimentos em dada especialidade. Chinês. Também é um adjetivo e está no substantivo e é um substantivo masculino. Relativo à China, ou que é seu natural ou habitante. Xin, chino. Por último, ensinamento. É um substantivo masculino. Ato ou efeito de ensinar. Ensinação, ensino, ensinança. Número 2. No dicionário, para economizar espaço, usam-se muitas abreviaturas, que são essas aqui, que eu já mostrei para vocês. Pesquise e responda. Quais abreviaturas poderiam ser utilizadas nos verbetes acima? O que elas significam? Olha só, as abreviaturas, tá vendo? Vão ser da classe gramatical da palavra, que no caso aqui é adjetivo, substantivo masculino, adjetivo, substantivo masculino e substantivo masculino. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse verbete e vai colocar a abreviatura dele, tá bom? Por exemplo, aqui no sábio tá escrito que é adjetivo e substantivo masculino. Você vai botar exatamente assim, como tá aqui. Você vai colocar a abreviatura e o livro também pede para você colocar o que significa. Então, quando você for botar o adjetivo, você vai botar o ADJ, mostrando a abreviatura,
E pode ser entre parênteses ou do lado, o que significa. Você vai fazer isso com todos os verbetes, tá? Só que no chinês, por exemplo, tem adjetivo de novo. Você não precisa repetir. Você coloca só o substantivo masculino. Ó, substantivo já mostra aqui também como que coloca. O masculino, vocês vão ter que pensar um pouquinho. Mas, na página 223, eu tenho aqui várias abreviações. Então, vocês podem olhar, caso tenham alguma dúvida. No número 3 está assim: leia a seguir uma lista com algumas das abreviaturas usadas em verbetes de dicionário. Eu tenho aqui a abreviatura, adjetivo, adjetivo de 2 gêneros, adjetivo de 2 gêneros e de 2 números, artigo, confira, diminutivo, numeral, plural, pronome, substantivo feminino, singular, substantivo masculino, substantivo e a palavra também. Então, eu tenho a palavra, né, e a abreviatura do lado. O que é que você vai fazer? Tá assim, escolha uma palavra e crie um verbete de dicionário para ela, inserindo as abreviaturas que você aprendeu. Depois consulte um dicionário e veja se o seu verbete foi corretamente criado. Então, eu vou colocar um aqui, tá bom? Para vocês terem como exemplo, mas não é para botar igual o meu, hein? E olha só, é bem fácil. De início, o que que você vai fazer? Primeiro você vai escolher uma palavra. Vamos botar aqui. Eu vou escolher a palavra casinha. Escolhi casinha. Agora, eu vou colocar as abreviações para essa palavra. No caso, eu vou criar o verbete que me indica o que? A classe gramatical. E eu quero apenas em abreviações. Então, casinha é o quê? Casinha é um substantivo, então eu vou colocar a abreviação, vou botar aqui embaixo. Casinha é um substantivo. Casinha é um substantivo o quê? Feminino. Então, eu posso colocar só substantivo ou vocês podem colocar substantivo feminino com a abreviação SF, tá? E casinha está em quê? Não é o diminutivo de casa? Então, casinha está no diminutivo. Então, ó, a abreviação DIM. É só isso que vocês vão fazer. Escolher a palavra e criar o verbete. Só que o verbete usando as abreviações que estão em cima, tá? Agora, vocês vão pular lá para a página 236. Na página 236, nós vamos falar das vogais O, U e OU, tá? A junção. A vogal O do final das palavras é pronunciada como U. Os exemplos. Quando eu falo, eu escrevo, né, a grafia é com O. Só que quando nós pronunciamos, nós acabamos falando com U. O exemplo, teto. Olha só, a gente não fala teto. Quando nós falamos teto. 18, quando, 8. O que vocês têm que ter em mente é escrito com O. Então, sempre que ficar com dúvida por conta da pronúncia, né, que nós falamos de forma diferente, sempre usem o dicionário. E também nós usamos aqui, ó, os verbos terminados em AR, quando vão para o tempo passado, ou seja, né, a gente tem os 3 tempos, passado, presente e futuro. Quando vai para o tempo passado, fazem sua terminação com OU. Olha os exemplos. Estudar, estudou. Cantar, cantou. Casar, casou. Vamos aqui para a página 236. Tá assim, número 1. Leia o poema. No teto do meu quarto. O sonho para mim é um cineminha que passa no teto do meu quarto quando eu vou dormir. Mas esta noite eu tive um sonho mau. Tão mau que eu acho que deviam proibir para menores de 18 anos.
A letra A era para você ler em voz alta o poema. Na letra B, que som você ouviu quando pronunciou a vogal O no final dessas palavras? Que som que você ouviu? O som de que vogal? Número 2. Complete as palavras com O ou U. Em caso de dúvida, consulte o dicionário. Letra A. Sei toda a tabuada do 9. Letra B. Um camundongo passou correndo. Letra C. O bueiro está entupido. E letra D. O focinho do meu cão é rosa. Então você vai completar com U ou com O. Surgiu dúvida? Sempre olhe o dicionário. Número 3. Observe as palavras abaixo e os significados de cada uma. Então, eu tenho aqui cumprimento, escrito com U, é uma saudação, eu estou cumprimentando alguém. Agora, comprimento, escrito com O, é tamanho. Você vai formar frases com as palavras cumprimento e comprimento. Sempre veja que o significado delas são diferentes. Número 4. Leia a frase abaixo e observe as palavras destacadas. Ele chegou, falou e se calou. Os verbos chegou, falou e calou vêm de chegar, falar e calar. Na frase acima, a terminação AR foi substituída por qual terminação? Lembra que a terminação AR, no passado, ela é substituída por qual? Letra B. Os verbos destacados estão... Se eu troquei a terminação por OU, quer dizer que ele está em qual tempo? Número 5. Escreva os verbos abaixo no tempo passado. Para isso, acrescente a terminação OU. Veja o exemplo. Letra A. Aplicar, aplicou. Letra B. Chegar. Letra C. Quebrar. Letra D. Chamar. Letra E. Plantar. E letra F. Escorregar. Vocês vão fazer como o exemplo da letra A. Número 6. Complete as frases com as palavras que o seu professor vai ditar. Então, para fazer o número 6, é necessário assistir o vídeo, tá? E prestar atenção. Letra A. O doutor terminou a consulta às 8 horas. Então, a letra A você vai completar com doutor. Letra B. Paulo acabou de ler o livro. Então, na letra B, você vai completar com acabou e com livro. Bom, crianças, nós terminamos a nossa aula de hoje, tá? Como a tia já explicou, vocês não vão ter atividade no caderno. Serão apenas as páginas do livro, tá? Qualquer dúvida, eu e a tia Thaís estamos à disposição. Beijinhos e tchau!